pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu vim falar sobre livros ruins. Não tentem me matar, tá bom? Eu gostaria de deixar bem claro antes de começar esse vídeo que primeiro se inscreve e ativa as notificações, tá? Dá um like já, dá um like pra garantir. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que todas as opiniões desse vídeo são minhas. E elas não necessariamente são as opiniões certas, elas são as minhas opiniões. Você tem todo o direito de gostar dos livros do jeito que você quiser. Você tem todo o direito de gostar dos livros que você achar melhor. Você tem todo o direito de gostar dos livros que você leu. E às vezes eu não gostar, e às vezes você não gosta de livros que eu li e amo. Enfim, gosto é uma coisa muito pessoal. Então não estamos aqui para brigas, entendeu? Avisos paroquiais dados, continuemos. Bom, primeiro assim, eu gostaria de falar as coisas que tornam um livro ruim pra mim. Eu tenho um problema sério. Eu sou escritora. Então, quando você escreve e você sabe como é que funciona o processo de escrita de alguma coisa, você começa a ficar chato pra caramba com leitura. Você começa a ficar muito chato. De verdade, eu me tornei uma pessoa insuportável com leituras. Então, assim, tem muitas coisas que eu tenho ranço em livro. E que não necessariamente são coisas ruins, são coisas que eu aprendi a não gostar. Tentar dar alguns exemplos e tentar explicar melhor isso. Eu sou uma pessoa que sempre que eu leio um livro, eu tento achar os pontos positivos e os pontos negativos do livro. E eu sempre tento balancear para chegar no final e dar a minha nota. Então, assim, coisas que eu avalio no livro: narrativa, roteiro. Outra coisa que eu avalio é o estilo da escrita do autor. Porque você pode até achar que não, mas cada autor tem o seu jeitinho de escrever. Tem alguns que têm escritas parecidas, mas cada autor tem o seu jeito. Cada autor, ele vai usar um vocabulário, ele vai falar contigo em alguma linguagem, e essa linguagem tem que conversar com o livro. Por exemplo, eu li um livro que eu chamo, é O Clã dos Magos, mas eu chamo carinhosamente de O Clã dos Manos. Por quê? Ele é um livro em que fala de magos, não é uma coisa, assim, atual e tal, sabe? Não é uma coisa tipo Harry Potter, que é, sei lá, século XX. Não, é uma coisa mais antiga, assim. É uma coisa em que os magos usam capuz, é uma coisa meio palaciana, assim, quase. Tem um país, e aí tem as pessoas desse país, e não é uma coisa assim, reino, mas é um negócio mais antigo. Você vê que as pessoas andam com candelabros e coisas assim, né? Não tem tantas tecnologias, então você imagina que é uma coisa um pouco mais antiga. Quando foi feita a tradução desse livro, como tem uma parte do livro que passa nas favelas, o tradutor achou que eram as favelas do Rio de Janeiro ou de São Paulo, e aí ele usou algumas gírias, por exemplo, caguete, ou mandar a letra, trampo. Me diz, imagina você, na sua cabeça, um mago fazendo magia, com o seu capuz, a sua capa e tal, bem serião. E aí chega um cara e diz assim: aí, tudo bom? Eu tô fazendo um trampo aí. Você tem ideia de que as duas coisas não conversam? Elas não funcionam, entendeu? Então, assim, não fica legal. Então, eu acho que isso foi um problema de tradução. Mas, né, eu chamo de Clã dos Manos. É por isso que eu não gosto dessa série. E eu não sei se eu vou acabar um dia. Outra coisa que eu avalio também são os personagens. Personagens são pessoas. Personagens de livros são pessoas. E aí o que acontece? Se você tem um livro que ele é baseado, sei lá, num thriller psicológico, por exemplo, A Garota no Trem. Não darei spoiler. Calma, eu não vou dar spoiler, tá? Fica tranquilo.
A Garota no Trem é um thriller psicológico, então parte do princípio de que aquele livro ele é baseado no mundo real. Então todas as coisas que vão acontecer dentro do livro, elas são passíveis de acontecer em um ambiente real, né, em uma situação real, vida real, sabe? Então o que acontece? A maneira como a polícia age, a maneira como as pessoas reagem às situações, o jeito como, né, tipo assim, se elas têm algum transtorno psicológico, se elas têm algum problema. Por exemplo, não é nenhuma mentira, não é nenhum spoiler do livro, mas existe um personagem que tem, por exemplo, alcoolismo. É descrito o tempo todo no livro que a pessoa tem alcoolismo. E aí um belo dia, lá no momento da narrativa, a autora diz assim, o fulano lá, a pessoa lá ficou sem beber por uma semana. E em nenhum momento ela descreve nenhum tipo de sensação de abstinência daquela pessoa. Me desculpa, se você é um alcoólatra, você ficou mais de 24 horas sem beber, você vai pelo menos ter uma tremedeirinha. É o mínimo, assim. Então, eu acho que é extremamente desleal um autor que escreveu um livro, apresentou um personagem alcoólatra e não fez a pesquisa. Não foi lá, não googlou como é que funciona o comportamento de uma pessoa alcoólatra, para poder dar vivacidade, para poder dar veracidade aos personagens. Então, assim, pra mim é inadmissível. Como escritor, eu olho pra isso e digo, não tá certo isso daí. Então, eu fico indignada, sabe? Mas é claro que existem livros que os personagens não são tão aprofundados, né? Por exemplo, você tem alguns livros que são mais destinados para o público adolescente. Então, os personagens desses livros, eles têm que ter umas características mais adolescentes. E se são livros, por exemplo, de fantasia, não necessariamente os personagens vão ter que ter tanta veracidade, ou dependendo do tipo da história que você está lendo, eles não precisam ter uma profundidade tão grande, não precisam ser personagens multifacetados, incríveis e tal. Podem ser personagens mais brandos, mais superficiais, que não tem problema. Mas se você quer escrever um livro em que você quer abordar uma coisa importante, de verdade, como um transtorno, por exemplo, você vai fazer um livro de pessoas autistas, ou um livro de pessoas que têm toque, ou qualquer tipo de transtorno, ou qualquer tipo de personalidade, você precisa fazer uma pesquisazinha. Se você quer dar veracidade e profundidade pro seu personagem, você precisa dar veracidade para ele. Você precisa pesquisar como é que funciona uma pessoa com esse tipo de problema. Eu acho isso muito importante. E esse é um dos principais motivos pelos quais eu odeio a Garota no Trem. Porque eu achei, assim, de uma falta de pesquisa muito grande, sabe? Já, por exemplo, tem livros que eu não gosto dos personagens. Eu li Os Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos, o primeiro livro da série. Ai, gente, eu não gostei de ninguém. Todo mundo é detestável. Eu não gostei de ninguém. Tipo, tem personagens legais? Tem personagens legais. Mas sabe aqueles personagens que não, sabe, não tem nenhum. Tem vários tipos de personagens. Todos eles são extremamente estereotipados. Todos eles eu achei bastante estereotipados, assim, tipo, ai, o cara bravo, ai, a garota que não sabe de nada, ai, o cara que é friendzone. Então, assim, cada personagem é meio estereótipozinho e não tem nada de uou, que especial, que incrível, que sensacional, que maravilhoso, entendeu? Isso, eu sinceramente me incomoda num livro. Eu não gostei dos Instrumentos Mortais por causa disso. Mas depois, conforme a série vai se desenvolvendo, a gente vai conhecendo melhor os personagens, eles vão tendo um pouco mais de história, a gente vai conhecendo melhor e vai gostando mais deles, vai se identificando mais com eles. Mas pra mim, o primeiro foi meio brando, assim. Me incomodou um pouco. Outra coisa que eu não gosto é aquelas clichês. Odeio clichês. Odeio clichês. Claro, tem clichês que a gente gosta, né? Mas, por exemplo, um clichê que todo mundo adora fazer e eu particularmente detesto, chama triângulo amoroso. Triângulo amoroso é um negócio ridículo. É um negócio chato e maçante. Um exemplo de triângulo amoroso que eu detesto é o triângulo amoroso da Maldição do Tigre. Temos o quê? Temos Kelsey, que é a protagonista. Temos Jihen, que é o tigre branco, e o Kishan, que é o tigre negro. Eles são irmãos. Eles são dois irmãos príncipes indianos.
E aí essa menina encontra lá o Ren. Ela encontra o Ren e se apaixona por ele, né? O menino que vira tigre. Daí depois ela conhece o Kishan. E aí o Kishan que se apaixona por ela. E aí fica o quê? Um triângulo amoroso. Entendeu? Agora... E aí ela não sabe, porque de repente ela não quer mais ficar com o Ren. Aí ela quer ficar com o Kishan. Aí ela fica com o Kishan, mas ela pensa no Ren. Mas aí ela fica muito dividida. E, gente, isso é tão chato. Vocês não têm ideia de como dá ódio de ler um livro assim. Tipo, a história, o enredo é ótimo. E a menina tá lá fazendo um monte de merda e falando um monte de besteira. Gente, que ódio. Sério, A Viagem do Tigre é o livro mais rançoso de triângulo amoroso que eu já li na minha vida. Eu queria tacar fogo naquela porcaria. Só que o que acontece? Eu li no Kindle. Eu não vou tacar fogo no meu Kindle. Mas se fosse físico eu tinha tacado fogo, sim, com certeza. Eu tinha jogado ele na parede, tinha pegado o ódio e ranço do bichinho. É um livro que eu gostaria de desler, mas eu precisava ler ele pra poder ler o último livro da série. Que eu já tava com tanto ódio que eu já nem gostei tanto quanto eu gostaria. Mas enfim, odeio clichê. Sabe aquela coisa do... aquelas histórias que tem um modelinho pré-definido, assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Não gosto, entendeu? Por exemplo, não gosto. Livros previsíveis. Por exemplo, Agatha Christie. Eu li 3 livros da Agatha Christie. Todos os 3 livros têm o mesmo tipo de roteiro. Existe uma situação, alguém morreu, existem suspeitos, um cara que vai fazer investigação, o cara não fala nada, o cara vai vendo as coisas e tal, você vai vendo ali as coisas que ele tá vendo, ele vai demonstrando pra ti as coisas que o cara tá vendo e no final ele faz uma super mirabolante apresentação dos fatos. E aí você fica pensando assim, gente, tá, sabe? Não gosto de Agatha Christie por causa disso. Tem um livro que não é bem um livro, ele é um conto. Ele é um conto que foi, tipo assim, lançado gratuito no Kindle pra quem quiser conhecer a história. Chama Elevador 16. Gente, esse conto, ele é um tira-gosto pra que você tenha vontade de ler a série de zumbis do autor. E eu só pensei uma coisa. Meu Deus, que porcaria. Eu jamais pegaria essa série de livros pra ler. De verdade, assim. Porque é muito tosco. Assim, ele não é verossímil, sabe? O cara criou um conto de zumbi. Daí ele criou as regras. Tipo assim, zumbi não pode isso, zumbi não pode aquilo, zumbi não pode aquele outro. E aí no final da história você começa a ver o zumbi fazendo tudo aquilo que ele não pode fazer. Tudo aquilo que ele não pode fazer. E aí você pensa, tá bom. Se o próprio autor disse assim, dane-se as minhas próprias regras, tudo pode acontecer, sabe? Tipo, a história é minha. Eu resolvi criar regras. Aí, de repente, não vale mais as regras. Poxa. Né? Poxa. Seja fiel àquilo que você criou, né, amigo? Dá licença. Um livro que talvez a maioria do mundo não conhece é A Lenda de Hrothgar. A Lenda de Hrothgar, o garoto cabra. É legal, é legal. Eu peguei um ranço de uma personagem lá, no começo. Eu peguei um ranço de uma personagem, ela chama Axia. Ela é insuportável. E o Huff é burro, sabe? Tipo, personagem burro mesmo, assim. Mas tudo bem. Chega no livro 2, o Huff, ele é um personagem muito importante. Ele tem um papel muito importante na história. E aí a gente começa a ver o Huff se desenvolvendo como pessoa. E aí aconteceu um negócio no livro 1 em que ele meio que se afastou da Axia, né? Porque rolou umas tretas lá. E aí ele, no livro 2, ele começa a fazer a sua história acontecer. E assim, a desenvolvimento daquele personagem é muito sensacional. Você fica assim, nossa, como o Hrothgar cresceu como personagem, meu Deus, que incrível. E aí você vai se apaixonando, você vai vendo coisas, ele começa a ter novos relacionamentos e tal, e você fica, poxa, que legal, ele tá amadurecendo, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele é um personagem incrível. E aí vai lá num determinado ponto da história e o autor faz o quê? Pega lá o crushzinho do Hrothgar, a Axia do demônio lá, e faz uma caca lá, que o Huff faz uma caca lá por causa dessa menina. E
caga o livro inteiro, assim. Estraga todo o plot do livro. Que era pra ser um puta plot twist, assim, e ficou uma merda. Ficou horrível. Porque, assim, o cara criou, aí depois ele pegou uma bola de cimento, tacou naquilo que ele criou e disse assim, te enganei! Odeio isso, de verdade. Eu tenho raiva daquele livro. Até tenho o terceiro pra ler. Não sabemos se vamos ler um dia, não é mesmo? Porque tenho ranço pra caramba. Assim, são minhas opiniões. Um livro que eu não gostei, sabe? Assim, um livro que eu realmente não desceu, foi As Brumas de Avalon. Todo mundo fala, nossa, que incrível a história do Rei Arthur, contado pelo ponto de vista de mulheres e tal. Eu acho que mulheres que têm essa ânsia do feminismo e tudo mais, elas são apaixonadas por premissas assim. E tudo bem, sabe? Pensei, vamos ler, deve ser legal, né? Poxa, ponto de vista de mulheres é um ponto de vista completamente diferente, deve ser uma outra perspectiva da história, né? E aí eu comecei a ler o livro. Ele é narrado pelas mulheres da história. Então, primeiro ele é narrado pela mãe do Rei Arthur, depois pela Morgana, né, que é a irmã do Rei Arthur, e assim vai indo, né? Gente, olha, eu peguei um ranço dessa menina, dessa mãe do Rei Arthur, que, olha, sério, eu olho pra aquele livro e digo assim, gente, não sei. Assim, ele tem toda uma base na mitologia céltica. Ele tem tudo pra dar certo. Tem as sacerdotisas do lago, tem um monte de coisas legais, tem um monte de coisas interessantes. E tem mulheres, do ponto de vista de mulheres, fala muito sobre a organização do clã dessas mulheres do lago. Elas ficam lá envoltas pela bruma de Avalon. Nossa, é tipo uma premissa tão boa. E aí você vai pegar as personagens, elas são chatas. Chatas e mimizentas, assim. Comparo personagens das Brumas de Avalon com personagens de romances de época. Eu adoro romances de época, mas romances de época foram feitos para te entreter. Foram feitos para você até mesmo rir. Não foram feitos para você se impressionar. E As Brumas de Avalon deveria ser um livro para te impressionar. Porque ele está contando uma história conhecida, do ponto de vista diferente. Então ela foi feita... É uma história que eu entendo que foi criada para fazer você se... achar um novo ponto para enxergar o Rei Arthur, sabe? A história do Rei Arthur. Então, assim, tem um impacto grande. Foi um livro para ter impacto, né? Uma série de livros para impacto. E aí você vai lá e escreve personagens nível de Le Queen, sabe? Nada contra os personagens da Julia Quinn, são ótimos, mas são personagens superficiais. São personagens tolos, são personagens bobos. E isso estraga muito a leitura, porque você pega aquela mentalidade doentia das personagens, das mocinhas de livros de época, do tipo, oh meu Deus, mas e se ele não gostar de mim? Oh. E aí coloca numa história, tipo, As Brumas de Avalon, e não encaixa, entendeu? Não encaixa. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês não tenham me odiado ao longo do vídeo. Não foi um vídeo assim muito com roteiro e tudo mais, assim, foi mais um bate-papo. Mas é isso, o que torna um livro ruim pra mim são os problemas, sabe? Mas a maioria desses livros que eu mencionei aqui são livros que têm outras coisas importantes, que têm outras coisas interessantes, né? Por exemplo, como eu falei, os da Cassandra Clare. Apesar de os personagens não terem, assim, eu não ter me apaixonado por nenhum em especial, é um livro que tem uma história muito bacana, né? Tipo, um universo muito bom, um universo bem construído. Aí, tipo, As Brumas de Avalon, poxa, a história por detrás das Brumas de Avalon é uma história muito incrível. Enfim, tem um monte de livros, assim, que às vezes eu não gosto de algumas características, mas que são livros bons. Se você olhar os pontos positivos e os negativos, os positivos são maiores. Por isso que se você olhar meu Scooby, que o link fica aqui na descrição, se você quiser olhar lá as minhas avaliações. Como é que funciona a minha avaliação? Um livro de 1 estrela é um livro horrível. Mas assim, ruim. 1 estrela pra mim é aquele livro que eu não posso dar 0 estrelas, porque eu quero avaliar o livro, entendeu? E se eu botar 0 estrelas, as pessoas vão achar que eu não avaliei. Então eu boto 1 estrela pra dizer que é o livro, sim, supra-sumo da porcaria da face da terra, entendeu? Os livros 1 estrela do meu Scooby são esses, são aqueles horríveis.
Os livros de 2 estrelas são os livros ruins. Que não são aqueles livros que são livros ruins, sabe? Tipo assim, só ruim. Aquele livro que você leu e não gostou. Simples assim. Ah, li esse livro aqui e não curti. Não rolou pra mim, sabe? Então são os livros ruins. Os livros de 3 estrelas são os livros que são bons, mas que têm problemas. Então, são bons, mas têm problemas. São legais, mas problemáticos, sabe? Tem alguma coisa ali que não fechou. Livros de 4 estrelas, pra mim, são os livros ótimos. São os livros que têm tudo de bom e que tem uma coisinha que estragou ali em algum momento. Pode ser um personagemzinho meio tosco, pode ser uma motivação sem graça, pode ser um final meio boboca. São aqueles livros que são, são ótimos, mas que em algum ponto eu fiquei com raiva. E tem os livros de 5 estrelas. Os livros de 5 estrelas são os livros incríveis. São aqueles livros assim, perfeitos, são aqueles livros incríveis, são aqueles livros assim que eu li, que eu amei, que são ótimos mesmo. Mas pra dizer assim, perfeito, sem defeitos, tem que ter um coraçãozinho. Se não for favoritado, não é um dos melhores livros que eu li. Os melhores livros que eu li são favoritados, eles têm coraçãozinho, eles são 5 estrelas, tem o coraçãozinho lá do favorito. Senão eles só são bons, são só incríveis. Então, vamos lá, recapitulando. Livros bosta, livros horríveis, livros chatos, livros ruins, livros bons, mas com alguns problemas, livros muito bons, ótimos, com alguma coisinha que não casou, livros incríveis e livros incríveis de verdade. Esse é o meu critério de avaliação de livros. Então, se você olhar lá no meu Scooby, 3 estrelas é ótimo. 3 estrelas é um livro incrível. 3 estrelas é um livro muito bom. Só que tem alguma coisa que eu não gosto. Tem livros aqui que eu mencionei aqui que são 3 estrelas. E tem livros que são menos 3 estrelas, né? Tipo A Garota no Trem é um livro menos 3 estrelas, porque é um livro totalmente incoerente, na minha opinião. Só que, como eu falei, como eu falo, você tem que ler e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que o meu problema com A Garota no Trem chama hype. Eu comecei a ler o livro achando que ele ia ser incrível. E aí eu percebi que não ia ser nada. E isso me incomodou. É isso, gente. Espero que vocês não me odeiem. E até a próxima. Tchau!